Bom dia! Cadê meu celular? Eu vou ligar no 80. Despertando com Dharma, dia 8. Aqui você não entra mais, eu digo que não. Bom dia, Maria. Bom dia, Rúbia. Eu solto o cachorro. Oi, Rosana. Oi, Patrícia, tudo bem? Oi, Cláudia, bom dia. Dia 8, Dia da Mulher. Cadê meu celular? Vou ligar para um 80. Bom dia, Carla. Bom dia, Pablo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Carolina. Então, olha só, Elza Soares com Maria da Vila Matilde. Bom dia, Silvia. Escutem essa letra. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Bom dia, Karen. Então, hoje é o Dia da Mulher. Parabéns a vocês, mulheres. Parabéns por essa paciência de aguentar nós, homens, e tudo mais. E esse gênero que eu respeito, admiro e realmente me relaciono muito bem, porque eu tenho uma admiração profunda pelo poder feminino. E hoje é o Dia da Mulher, então parabéns a todas vocês. E vocês sabem que eu estava dando uma pesquisada, foram 105 mil casos de violência contra as mulheres no ano passado, em 2020, e com a pandemia aumentou muito, né, esse número. E eu botei essa música da Elza Soares justamente para isso. Cadê meu celular? Eu vou ligar para um 80. Tem que ligar, tem que denunciar. Se tem alguém, um familiar em casa, denuncia. Tem uma frase que eu li, eu não sei aonde, não sei nem de quem. Então, se alguém souber, depois dá os créditos aí. Mas um homem apanha flores uma vez por ano. E uma mulher apanha a cada 5 minutos. Então, a cada 5 minutos uma mulher apanha. O homem apanha flores uma vez por ano. Então, a cada 5 minutos uma mulher apanhar é algo não se pode suportar, né, num país como o nosso. Então, 105 mil mulheres foram violentadas de alguma maneira, né, os seus direitos foram violentados no ano passado. Então, vamos ter esse cuidado de denunciar mesmo, denunciar. Isso não se levanta a mão para uma mulher, de forma alguma, para ninguém, na verdade, né, para filho, para mulher, para ninguém. Não se levanta, jamais. Então, parabéns vocês, mulheres, parabéns de verdade. Sou um fã, admirador de vocês. Nós estamos lendo, então, hoje no Dia da Mulher, A Arte da Felicidade. A Arte da Felicidade na voz, na ideia do Dalai Lama. Então, vamos iniciar nossa segunda-feira, no Dia da Mulher, na Semana da Mulher, no Mês da Mulher, com a nossa leitura diária. Então a gente parou aqui, ó, na página 46. Se a felicidade é uma simples questão de cultivar mais estados mentais positivos, como a generosidade, entre outros, por que tanta gente é infeliz? Perguntei-lhe ao retornar nossa conversa na tarde do dia seguinte. Lembra que a gente parou por aqui, né? Alcançar a verdadeira felicidade pode exigir que efetuemos uma transformação na nossa perspectiva, nosso modo de pensar. Isso não é nada simples. Respondeu ele. É necessária a aplicação de muitos fatores diferentes, provenientes de direções diferentes. Não se deveria ter a ideia, por exemplo, de que há apenas uma solução, um segredo, e de que se a pessoa conseguir acertar qual é, tudo dará certo. É semelhante a cuidar direito do corpo físico. Precisa-se de uma variedade de vitaminas e nutrientes. Não apenas de um ou dois. Da mesma forma, para alcançar a felicidade, precisa-se de uma variedade de abordagens e métodos para lidar com vários e complexos estados mentais negativos e para superá-los. E se a pessoa está procurando superar certos modos negativos de pensar, não é possível conseguir isso apenas com a adoção de um pensamento específico ou prática, de uma técnica uma vez ou duas. A mudança
demora. Mesmo a mudança física leva tempo. Por exemplo, se a pessoa está mudando de um clima para o outro, o corpo precisa de tempo para se adaptar ao novo ambiente. E da mesma forma, transformar a mente leva tempo. São muitos os traços mentais negativos, e é necessário lidar com cada um deles e neutralizá-los. Isso não é fácil. Exige a repetida aplicação de várias técnicas e a dedicação de tempo para a familiarização com as práticas. É um processo de aprendizado. Então hoje, como é o Dia da Mulher, e eu comentei que o ano passado foram 105 mil casos de violência contra a mulher, e a pandemia auxiliou para que isso acontecesse também, né? Ficam em casa, os homens acabam bebendo mais e tudo, né? Enfim, o desemprego, tudo. E eu lembro que uma vez eu tive teve um caso que eu acompanhei, então as violências contra as mulheres, elas são frequentes, assim. E em muitos casos o homem acha que por ter tido uma educação em que os pais, né, de alguma maneira o pai, no caso, o pai, né, o homem, ele batia na esposa, então os filhos acabam achando que aquilo é natural. E algumas culturas, né, poderia até ser, né? Não consigo imaginar que uma cultura seja a violência contra a mulher seja uma coisa natural, né? Mas de qualquer forma esses pais também aprenderam que isso era natural, né? Mas cabe ao filho olhar dentro da situação que se encontra agora, de discernimento, né? De poder olhar para aquilo, não se culpar porque recebeu aquela carga, né? Aquela informação cultural, olhar para aquilo e aí então quebrar com esse ciclo. Nós viemos para esse mundo para quebrar com os ciclos, gente. E quando eu digo quebrar com o ciclo, é quebrar com todos os ciclos que os pais nos ensinaram. E quando eu digo isso, não significa que tu volta as costas para os teus pais. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Naquele momento tu honra teus pais. Tu vai olhar para os teus pais e dizer, olha, vocês fizeram tudo o que podiam fazer com as condições que vocês tinham no momento. E tu agradece e honra aquilo de verdade. Se não houver honra nisso, não adianta nada. A motivação está errada. Então tu olha para aquilo. Mas corta com os vícios, como vai dizer o Dalai Lama aqui, é muito difícil, são muitos os traços mentais negativos, e é necessário lidar com cada um deles e neutralizá-los. Olha para aquilo, vê se aquilo lá vai prejudicar alguém e interrompe. Então tem muitos casos de filhos que batem nas esposas e tudo mais porque aprenderam com os pais. Daqui a pouco alguns deles vão olhar e vão dizer assim, não, peraí, mas isso aqui está errado, né? Não pode estar certo. Essa não é uma forma de amor. E em muitos casos é a forma, conversei com alguns psicólogos, é a forma que os pais entenderam que é a forma de amor também. Então é bem complicado, bem complicado. Dia da Mulher. Não ouse levantar a mão para uma mulher. Creio, porém, segue o Dalai Lama. Então parabéns a todas as mulheres que estão entrando agora, a gente já colocou uma musiquinha para vocês, parabéns de verdade. Creio, porém, que à medida que o tempo vai passando, podemos realizar mudanças positivas. Todos os dias ao acordar, podemos desenvolver uma motivação positiva sincera pensando, vou utilizar esse dia de um modo mais positivo. Eu não deveria desperdiçar justamente este dia. E depois, à noite, antes de nos deitarmos, poderemos verificar o que fizemos com a pergunta, será que utilizei esse dia como planejava? Se tudo correu de acordo com o planejado, isso é motivo para júbilo. Se não deu certo, deveríamos lamentar o que fizemos e passar uma crítica do dia. Assim, através de métodos como esse, é possível aos poucos fortalecer os aspectos positivos da mente. Vocês fazem isso? Eu faço todas as noites, todas as manhãs. Todas as noites, todas as manhãs. Eu finalizo meu último pensamento da noite, eu escolho 3 coisas, eu penso sempre, 3 coisas que foram benéficas que aconteceram hoje, né? E aí penso aquilo, fico grato àquilo que aconteceu, seja qualquer coisa, às vezes uma comida que foi servida, qualquer coisa. Sempre tem alguma coisa para a gente ser grato. E no final e penso em alguma coisa, antes de pensar nas 3 positivas, penso numa negativa que eu quero melhorar. Pá, isso aqui eu acho que eu vou melhorar, amanhã eu vou tentar melhorar. E depois já passo para as positivas, não fico inculcando. E de manhã,
na hora que eu acordo, eu agradeço pela noite, seja qual for a noite que eu tive, e aí já penso positivamente para o dia, que o dia vai se descortinar e vai ser um dia com novas possibilidades, sempre um dia com novas possibilidades e oportunidades. E aí eu vou com esse espírito para a minha prática de meditação, e aí eu medito. Então eu vou para a prática de meditação. Então eu já fiz a prática bem antes, bem mais cedo. Agora, no meu caso, como monge budista, por exemplo, acredito no budismo. O monge Dengaku, que foi o meu mestre de transmissão do preceito, né, que eu sou um preceitado do budismo zen japonês, o monge Dengaku, um querido monge, querido amigo, ele dizia, ele sempre deita, né, e ele fala que ele poderia morrer agora. Se ele morresse agora, ele teria cumprido com tudo aquilo que morreria com a mente tranquila, porque a gente pode morrer, né? Então ele disse, agora eu posso morrer. Se eu morrer agora, eu realizei tudo aquilo com consciência, com discernimento, então está tudo bem. Então vejam, será que se tu morresse agora, está tudo certo? Não, a gente vai deixando um monte de coisas, né? Um monte de coisas. Agora, no meu caso, como monge budista, o Dalai Lama segue. Por exemplo, acredito no budismo e através da minha própria experiência sei que essas práticas budistas me são muito, muito úteis. Contudo, em decorrência do hábito, ao longo de muitas vidas anteriores, certos aspectos podem brotar. De muitas vidas anteriores, certos aspectos podem brotar, como a raiva ou o apego. E nesse caso, o que eu faço é o seguinte. Em primeiro lugar, o aprendizado do valor positivo das práticas. Em segundo, o fortalecimento da determinação. E, finalmente, a tentativa de implementar as práticas. No início, a implementação das práticas positivas é muito fraca. Com isso, as influências negativas ainda detêm grande poder. Porém, com o tempo, à medida que vamos gradativamente implantando as práticas positivas, os comportamentos negativos se reduzem automaticamente. Portanto, a prática do Dharma, né, que o Dharma... Aqui depois tem uma explicação abaixo, mas ele tem muitas conotações, o que significa Dharma. Mas vamos dizer que o Dharma é o conhecimento. Tá? Um conhecimento não gerado pelo Buda, mas percebido pelo Buda. O Dharma com D maiúsculo. Tem o Dharma com D minúsculo, que são os fenômenos naturais que a gente vai observando. Não é o caso aqui de explicar agora. Portanto, a prática do Dharma, a prática do exercício, de colocar em prática os conhecimentos, é de fato uma constante batalha interior que substitui o antigo condicionamento ou hábito negativo por um novo condicionamento positivo. E prosseguiu. Não importa qual seja a atividade ou prática que queiramos nos dedicar. Não há nada que se torne mais fácil com o treinamento e a familiaridade constantes. Por meio do treinamento, podemos nos transformar. Dentro da prática budista, há vários métodos voltados para o esforço de manter a mente calma quando acontece algo de perturbador. Através da prática repetida desses métodos, podemos chegar ao ponto em que alguma perturbação possa ocorrer, mas os efeitos negativos exercidos sobre nossa mente permanecem na superfície. Como ondas que podem agitar a superfície do oceano, mas que não têm grande impacto nas profundezas. E embora minha experiência possa ser muito limitada, descobri a confirmação disso na minha própria prática. Portanto, se recebo alguma notícia trágica, naquele momento posso experimentar alguma perturbação na minha mente, mas ela desaparece muito depressa. Ou ainda posso me irritar e gerar alguma raiva, mas da mesma forma ela se dissipa com rapidez. E é bem isso que acontece, gente. Não há nenhum efeito nas profundezas da mente. Nenhum ódio. Esse ponto foi alcançado através do exercício gradual. Não aconteceu da noite para o dia. Claro que não. O Dalai Lama vem se dedicando ao treinamento da mente desde os 4 anos de idade. Já pensou? É outro nível, né? Mas o treinamento da mente é isso. As pessoas começam a praticar meditação e sentem um estado de relaxamento. A primeira coisa que sentem, né? Uma coisa bacana, assim. Mas com o tempo esse estado ele é o que menos importa, assim, né? E tu vai mudando áreas do cérebro, enfim, não vou entrar em neurociência aqui, mas o que importa
é que com o tempo, certos impulsos que tu tem, certos impulsos automáticos que tu estava tendo, eles começam a criar um espaçamento de reação. E isso não é e isso é comprovado cientificamente. Por quê? Porque os nossos impulsos de reação têm a ver com a nossa amígdala cerebral, com o nosso hipocampo e com o nosso neocórtex cerebral. E existe um tempo, existe um retardamento dessas reações. Então existe o tempo de criar esse espaço e um tempo da gente olhar para aquilo e ver quanto aquilo vai nos trazer de benefício ou não, se a gente reagir. E mesmo que tu reaja, mesmo que ainda tu tenha, no budismo a gente vai chamar de impulsos kármicos, mesmo que eu ainda não consiga controlar isso, de alguma forma eu não consiga perceber que eu vou entrar nesse rio, né? E quando eu reajo aquilo, e eu me dou conta depois de ter falado, ter reagido com o corpo, ou com a mente, ou o pensamento mesmo, ruins, ou pior, verbal, né, quando tu fala para alguém, mesmo nesse ponto, há um tempo em que tu tem o tempo de voltar. E voltar como? Eu lembro que muitos anos atrás, né, antes de começar as práticas, eu ficava semanas, meses com problemas assim, ruminando e sofrendo com aquilo, me destruindo e entrando em depressão e ansiedade e tudo mais, como todo mundo. Ou seja, comum. Né? Continuo sendo um ser comum, não sou iluminado. Né? Eu estou muito longe de ser, nem quero ser. Então o que acontece? Acontece que o tempo de retornar, como diz o Dalai Lama, é muito menor. Então, às vezes, levava uma semana, um mês, 2, 3 meses para voltar. Agora, depois começou a voltar em uma semana, 3 dias, um dia, 1 hora. Entende? Então, é o tempo de tu começar a voltar e imediatamente tu toma tu tem uma ação. Tu aplica o antídoto. Então, imagine, tu tem um acesso de raiva. Tu fica 3 dias emburrado, como diz aqui no Sul. Fica emburrado, né? Aí tu faz a prática, começa a aprender a fazer a prática de meditação correta, aí tu vai ver que aquilo vai reduzindo quando tu vê 1 hora, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Vai reduzindo esse espaço. Mas tu tem a raiva igual, nós somos seres humanos. Bacana, né? É só treinar, gente. É só treinar. E isso poupa uma energia imensa que a gente gasta com a vida, assim. Sabe? Se perturba demais quem lida com a raiva. O treinamento sistemático da mente, todos os dias. O cultivo da felicidade, a genuína transformação interior através da seleção deliberada de estados mentais positivos, seguida da concentração neles, além do questionamento dos estados mentais negativos, é possível graças à própria estrutura e função do cérebro. Nascemos com cérebros que já vêm equipados geneticamente com certos padrões de comportamento instintivos. Somos predispostos mental, emocional e fisicamente para reagir ao ambiente com atitudes que permitam nossa sobrevivência. Ou seja, tu não acorda pensando hoje eu vou fazer mal para mim mesmo. Isso não existe. Porque tu precisa sobreviver. Esses sistemas básicos de instruções estão codificados em inúmeros modelos inatos de ativação de células nervosas, combinações específicas da célula do cérebro que atuam em resposta a algum dado acontecimento, experiência ou pensamento. No entanto, a configuração dos nossos cérebros não é estática, não é irrevogavelmente fixa. Então, se tu tem ali tu foi diagnosticado depressivo, ansioso, com déficit de atenção, com bipolar, esqueça isso. Esqueça isso aí. Precisa ser diagnosticado só para tomar o remédio, se for o caso. Se for o caso. Muitos casos não precisa, a maioria deles. E aí então tu olha para aquilo e diz, eu sou isso, e continua insistindo naquilo. Continuar insistindo que tu é bipolar, que tu tem déficit de atenção, que tu é depressivo, que tu é ansioso, é totalmente contra qualquer sentido lógico e intelectual. Por quê? Porque é só tu olhar para as coisas. Me diz uma coisa, tá? E está lançado o desafio. Está lançado o desafio. O Buda fez essa pergunta e até hoje ninguém conseguiu responder, né? Porque é impossível. Mas tudo bem, mas tenta. Quem sabe até o próximo gênio, né, da humanidade. Se tu encontrar qualquer coisa que seja fixa no universo, tu faça uma demonstração. Não há nada fixo.
tudo está em constante mudança. Nada fixo e nada surge por si só. As coisas surgem através de um elemento composto. Precisa de duas coisas para surgir. As coisas não surgem do nada. Então, fez tal coisa. Não fez. Não surgem do nada. E as coisas estão sempre mudando. Elas são sempre impermanentes. Então é impossível tu receber um rótulo de depressivo, déficit de atenção. Não. Neste momento eu estou depressivo. Neste momento eu estou com déficit de atenção. Nesse momento eu sou bipolar. Daqui a 5 minutos eu não estou. E está tudo bem. Entendeu? Até porque nós temos que ter variações. Não existe nada que não tenha variações. Outra coisa, como tudo é impermanente, eu tenho que ter variações. Eu tenho que ter variações de baixo humor, de alto humor, de depressão, de ansiedade. É assim que funciona a vida. A gente, se tu funcionar assim, tu morreu. Olha lá, né? Sabe aquelas linhazinhas do coração, assim? Sempre, ó. Né? Se tu fizer tu tá morto, querido. Então não acredita nisso. Porque não existe nada fixo. Tá? Nossos cérebros também são adaptáveis. Ou seja, as nossas sinapses neurais estão sempre se movimentando e se recriando o tempo todo. E se acreditava antes que não. Neurocientistas documentaram o fato de que o cérebro pode projetar novos modelos, novas combinações de células nervosas e de neurotransmissores. Substâncias químicas que transmitem mensagem entre as células nervosas, as nossas sinapses neurais, em respostas a novos estímulos. Ou seja, o que significa isso? Novas sinapses neurais em resposta a novos estímulos. Tá ruim onde tu tá, cada vez que tu vai para alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, muda de ambiente para te ver como muda aquele teu estado fixo que tu te rotularam ou te autorrotulou. Muda cria novos estímulos e tu vai ver que não existe mais isso. Nós precisamos de novos estímulos, novas pontes de sinapses neurais o tempo todo. Na realidade, nosso cérebro é maleável e sempre está mudando, ou seja, ele é neuroplástico, né? É a neuroplasticidade do cérebro, reconfigurando os seus circuitos de acordo com os novos pensamentos e experiências. E em decorrência do aprendizado, a função dos próprios neurônios individuais muda, o que permite os sinais elétricos transmitem por eles com maior rapidez. Os cientistas chamam de plasticidade, a capacidade de mudar inerente ao cérebro. Vocês sabiam que pessoas que reclamam, elas lançam cortisol no sangue o tempo todo? Só por reclamar, e que a gente reclama pelo menos uma vez por minuto. Vocês sabiam disso? E que não é só reclamar verbalmente, falar, eu reclamo assim, né? E a pessoa diz, não, eu reclamo mesmo, é o meu direito. Eu não consigo entender esse negócio, meu direito de reclamar. Porque o meu direito de reclamar faz com que me faça mal. Tu tem que reclamar com propriedade. Quando tu reclamar, tu vai reclamar com propriedade, vai atingir um objetivo claro, específico, e que vai haver uma alteração, e que aquela alteração traga benefício para ti e para os outros, e que aquilo mude o contexto em que aquela ação foi gerada, reclama. Caso contrário, tu é um reclamão chato pra caramba. Sabe que é um reclamão chato pra caramba, que ninguém aguenta? É tu. Tu tá aí na live do outro lado, tu é o chato. Tá? Assim como eu sou também, às vezes. Às vezes porque eu sou pisciano. Pisciano pode reclamar. Pisciano é dramático, entendeu? A gente reclama uma vez por minuto. Quando eu penso numa reclamação, eu lanço cortisol. E cortisol é hormônio do estresse, gente. Química do estresse total no sangue. E aí, se eu só pensar isso, reclamei, e aí eu me dar conta, a neurociência já comprovou que, olha só que bacana. Falei isso para meus alunos na aula da semana passada. Foi a aula sobre neurociência. Toda ela, 1 hora e pouco falando sobre neurociência. Então aqui, vou lá, 1 minuto, 30 segundos. Então quando tu pensa alguma coisa, reclama alguma coisa, imediatamente tu pensa em alguma coisa boa e contrapõe aquela reclamação, mas aí pensa em algo positivo. Tu reduz em 23% o cortisol que tu ia lançar no teu corpo. E tu diminui as sinapses neurais que cria aquela ponte. Eu sou um reclamão chato pra caramba, vou lá no Face reclamar todo dia. Cristo, não tem nada melhor pra fazer na vida. Tu não tem nada de bom pra botar ali pra gente. Sério? São chatos. Tu é o chato que ele, então eu tô falando pra ti mesmo, tu é chato. Então tá, feito né? Essa capacidade de redefinir a configuração do cérebro, de desenvolver novas conexões neurais, foi demonstrada em experiências como, por exemplo,
uma realizada pelo Dr. Avi Carney e Leslie não sei o que, Underleider, no Instituto da Mente. Nessa experiência, os pesquisadores fizeram com que os objetos desempenhassem uma tarefa simples de coordenação motora, um exercício de batucar com os dedos, e identificaram por meio de um exame de ressonância magnética quais partes do cérebro envolvidas na tarefa. Os objetos da pesquisa passaram então a praticar o exercício. Os objetos da pesquisa são pessoas, né? Não entendo porque eles chamam assim. Bem coisa de psicanalista. Tem psicanalista aí? Qual é o problema de vocês? Os objetos da pesquisa passaram então a praticar o exercício dos dedos todos os dias ao longo de 4 semanas, tornando-se pouco a pouco mais eficientes e rápidos. Ao final do período de 4 semanas, foi repetido o exame do cérebro, e ele revelou que a área do cérebro envolvida na tarefa havia expandido. Isso indicou que a prática regular e a repetição da tarefa haviam recrutado novas células nervosas. E foi assim que eles iniciaram. Eles fizeram também testes de malabarismo com as bolinhas e perceberam que algumas áreas do cérebro se alteraram. Isso tudo para iniciar o processo de provar que a meditação focada num objeto, ou seja, na respiração, altera as áreas do cérebro. Essa notável característica do cérebro parece ser o embasamento fisiológico para a possibilidade de transformação da nossa mente. Com a mobilização dos nossos pensamentos e a prática de novos modos de pensar, podemos remodelar nossas células cerebrais e alterar o modo de funcionar do nosso cérebro. Ela é também a base para a ideia de que a transformação interior começa com o aprendizado, novos estímulos, e envolve a disciplina de substituir gradativamente nosso condicionamento negativo. No Desperte, nas aulas, eu expliquei como é que começa o condicionamento. Quem está aí, tem uns alunos aí do Desperte, lembram? Né? Da realidade condicionada, Vipassana, Chitta, mente, Ditthi, padrões. Como é que a gente cria nossas noias, né? Bacana, né? É bem louco. Condicionamento negativo, correspondente aos nossos padrões atuais característicos de ativação de células nervosas, com a formação de novos circuitos neurais. Assim, a ideia de treinar a mente para a felicidade passa a ser uma possibilidade real. Ou seja, treinem. Não acreditem numa mente fixa, estática, sem mudança. Eu sou assim. Não existe isso, eu sou assim. Eu sou assim é um dos 5 impedimentos búdicos. Impedimento búdico significa aquilo que eu impeço de eu ser feliz. Pode ser um impedimento crístico. Crístino é a palavra. Então, o impedimento de tu revelar o Cristo que é em ti, quem é do catolicismo, o Buda que é em si. Então, revelar aquilo que tu tem de verdade, aquela tua verdadeira luz, a essência natural. Então, tu colocar 5 impedimentos. Eu sou assim. As coisas são assim. Né? Os outros são assim, as coisas são assim. Né? Então, esses são os 2 que importam agora nesse momento. E a gente faz isso o tempo todo. Eu sou assim, as coisas são assim. Não, eu sou assim não, porque se tudo muda, tudo é impermanente, eu mudo também. As coisas não são assim. Elas estão em constante mudança. Eu é que estou com uma visão fixa. Eu acordo de manhã e visto a minha roupa de visão fixa e vou para o mundo dizendo, pronto, está tudo aqui, estão todos os meus condicionantes, meus padrões e hábitos estão todos ali na prateleirinha, abri todos os links na tela do meu computador, esse é meu hábito aqui, esse é meu hábito B, tal, vai indo. E aí tu anda no mundo com aqueles hábitos. Qualquer um que sair fora, nossa, me perdi. Não, vai para o mundo e muda completamente teus hábitos, porque se limpa a tua tela do computador, sabe aqueles linkzinhos que aparecem na tela ali? Limpa tudo, recomeça novamente. Pode ser qualquer coisa que tu quiser, o tempo todo. Ok? Então, feliz Dia das Mulheres. Ali diz, eu estava vendo um site ali que diz que foram 105 mil mulheres em 2020 que foram que sofreram violência doméstica, né? E ainda a delegada diz que não há motivo para comemorar. Não, eu acho que tem que comemorar sim, era bem mais, né? Era bem mais. E tem que comemorar no sentido, comemorar o Dia das Mulheres no sentido de interromper com isso, né? E a culpa é de toda a sociedade, né? Inclusive das mulheres, né? De causar isso, assim. Não tirem o corpo fora disso.
Mas a culpa é de toda uma sociedade que está perdida nesse contexto, assim. Então a mulher tem que denunciar, não deixar passar isso de forma alguma, né? E que vocês tenham um dia feliz hoje. O mais importa é isso. O recado, o que importa é que sejam felizes, tá bem? 7 horas, vamos interromper. Essas foram que denunciaram, disse a Carolina. Então denunciem, né? Qualquer maltrato, né? 180, né? Tá bem? Um bom dia a vocês, uma boa segunda, uma boa semana. E vamos lá. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado